Atos capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler juntos. E eu quero pedir que você me ajude, lendo não apenas com a mente, vamos ler com o coração. É palavra de Deus, é promessa de Deus para a nossa vida. Bom, vamos ler juntos, ok? Promessa de Cristo, palavra que sai literalmente da boca dele para nos abençoar. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Que promessa grandiosa. Você crê nessa promessa? Você quer esta promessa para a sua vida? Sim? Então, nós vamos fazer como temos feito, uma oração em unanimidade. Repita comigo a oração que eu vou fazer agora. Vamos orar juntos. Grande Deus, eu creio em Tua palavra. Necessito de Tua promessa. Batiza-me com Teu Espírito. Enche-me com Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, pessoal, nós estamos em uma semana de enriquecimento espiritual e uma verdadeira maratona de atividades espirituais. Não estamos sozinhos. Hoje é o 7º dia do projeto de 10 dias. Começamos na quinta-feira aqui com os líderes de ministérios. Foi um culto de consagração, um momento muito especial. E a cada dia estamos reunidos. Estamos abrindo a igreja 2 vezes. Hoje, 5:30 da manhã, nós tínhamos aqui um grupo fantástico e nós recebemos aqui a equipe de multimídia da Associação Mineira Central, que é a sede administrativa da igreja para Belo Horizonte. Eles receberam uma intimação da TV Novo Tempo. Eles vieram aqui para nos filmar de madrugada. Falaram comigo, me consultaram, né? Já há alguns dias, pastor, nós estamos sabendo do que está acontecendo lá na Igreja do Progresso, 5:30 da manhã, nesse horário de verão, a igreja quase lotada, temos um grupo lindo que está vindo cada madrugada, e aí a gente pode ir lá filmar. Eu disse sim, porque o povo chega às 5:30 da madrugada e eu não vejo ninguém com cara de misericórdia. E tem alguns que acordam de manhã, né? Misericórdia, né? A cara com que acordam de madrugada não é muito simpática. Mas esse não é o problema das pessoas dessa comunidade, não é isso, pastor? Não é? Então eu falei lá, pode ir lá filmar sem problema. E eles vieram hoje filmar, fizeram aí algumas entrevistas, e passando essa sexta, na outra, à noite, vai sair a Igreja do Progresso na TV Novo Tempo, amém? E o pastor Djalma também. Eu vi o pastor lá dando uma entrevista. Que beleza, hein? Bom, são bênçãos da semana, nós não esperávamos isso, né? Mas Deus está nos surpreendendo com muitas coisas. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui pela manhã. Terminamos, tem um cafezinho ali abençoado, né? Ali embaixo, e tem sido muito bom. Amanhã vai ser um dia bem especial. Se nós queremos ter resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas. Sanidade é seguir fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Amanhã nós vamos ter um jejum coletivo. Esse jejum, ele pode ser um jejum de frutas. Você pode jejuar uma refeição, 2, 3. Você decide como vai jejuar. Porque jejum é abstenção total ou parcial de alimento. Cada pessoa, dentro da sua condição de saúde, ela pode encontrar uma forma de jejuar. Mas a ideia principal do jejum é a comunhão com Deus. O jejum bíblico, ele tem que ver com oração, comunhão com Deus. Uma pessoa que passa o dia todo sem comer nada, mas nesse dia não passa mais tempo orando, ela pode dizer no final do dia que
Passou fome, não foi um dia de jejum. Então, o jejum bíblico tem que ver com comunhão. E nós explicamos hoje de manhã que você vai organizar a sua agenda para amanhã, passar mais tempo com Deus. E nós vamos fazer uma corrente poderosa de oração. Nós vamos estar orando a cada hora. Então, se você acordou às 4 da madrugada, você faz uma oração. Depois às 5, às 6, às 7, às 8. Aonde você estiver, separa um minutinho e ora. Ora por esta igreja, ore por mim. Eu vou estar orando por você. Ore pelos projetos. O pastor mencionou alguns deles aqui na oração. Nós vamos na sexta-feira ter uma santa ceia muito especial. Estamos orando por essa santa ceia todos os dias, em todos os cultos. Então você deve vir sexta-feira para ver aqui a glória de Deus. Sexta-noite, uma santa ceia especial. Nós estamos orando por isso. Então amanhã, na quinta-feira, que é dia de jejum coletivo, lembre de orar pela santa ceia, para que Deus nos prepare, para que Deus coloque uma unção especial nesta cerimônia que vamos realizar, e que ela possa marcar um antes e um depois na história dessa igreja. Amém? Vamos orar também por sábado, é o dia mais importante. Tudo que estamos vivendo é apenas preparação espiritual para sábado. Nós vamos ter um programa de 10 horas. Nós vamos estar de 8 da manhã às 18 horas aqui. Amém ou misericórdia? O povo está animado. Nós estamos orando por isso todos os dias. Eu, nos meus encontros com Deus de madrugada, eu estou orando muito, porque eu sei que as expectativas de Deus para este dia não são pequenas. Você vai entrar aqui de um jeito e vai sair de outro jeito. Você tem que sair daqui com o rosto iluminado, dizendo: eu vi a glória de Deus. Nós vamos estudar um seminário, uma apostila, é um manual. Vamos estudar esse manual, que será usado durante 40 dias por todos nós. A apostila do seminário de reavivamento espiritual. Nós vamos entregar sábado e nós vamos explicar como é que você vai usar essa jornada durante 40 dias. Então, o projeto não termina sábado, é apenas o início de uma jornada de 40 dias com Deus. Mas não são 40 dias, porque a ideia de Deus é a vida toda andando com Ele. Mas esses 40 dias vão nos ajudar a desenvolver e consolidar o hábito de dedicar a primeira hora da manhã a Deus. Esses 40 dias vão nos ajudar a estudar a Bíblia não apenas para obter conhecimento, mas para desenvolver intimidade com Deus. Você vai ver o que é que vai acontecer aqui sábado. Você vai ficar fora dessa? Organiza a tua agenda. Porque na agenda de Deus, esse é o lugar que você deve estar para receber tudo o que Ele preparou. Amém? Cada vez que eu venho aqui, pastor Djalma, eu fico encantado com o povo dessa igreja. Um povo que não tem medo de desafio. E eu fiz um desafio durante essa semana. Nós estamos orando e pedindo: Senhor, nos enche do Espírito Santo. E o fruto do Espírito é o quê? É o amor. Gandhi uma vez disse assim: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Eles deveriam falar menos e viver mais. Eles deveriam ser como as rosas, que não dizem nada, mas elas impregnam o ambiente que as circunda com o perfume que elas têm. O evangelho, ele tem que se manifestar em ações de amor. Nós fizemos um desafio para amanhã, nós trazermos, cada família trazer uma cesta básica. E a família que não puder trazer uma cesta básica, que traga a metade de uma cesta básica. E aqui não pode trazer a metade, traz a metade da metade. E aquela que não pode trazer a metade da metade, traz a metade da metade da metade. E se a coisa está feia, traz 1 quilo. Mas não venha de mão vazia. E eu fiquei muito feliz porque alguém já trouxe hoje à noite aqui, ó. E quem trouxe hoje à noite, não fique deprimido não, o dia para trazer é amanhã. Pode trazer amanhã de novo. Não tem problema, tá certo? Pode trazer de novo. Isso aqui não é para o pastor Geu, nem para o pastor Djalma.
Existem pessoas nessa comunidade que estão precisando. Eu contei no início dessa semana uma experiência, um momento difícil que eu vivi quando eu fui para a faculdade de teologia. Meu pai não me apoiou, porque eu era da igreja do meu pai, e aí eu conheci a igreja adventista, decidi me batizar, e meu pai não gostou muito da ideia. E o meu pai se tornou meu maior inimigo quando eu me tornei adventista do sétimo dia. O ambiente na minha casa ficou muito ruim. Eu decidi ir para um internato, eu decidi estudar, fazer teologia. E eu tinha uma bicicletazinha velha, eu vendi a bicicleta, comprei a passagem, né, de ônibus, só deu para comprar a passagem de ida. Então era um projeto que tinha que dar certo. Eu fui, tinha que sim ou sim dar certo. E eu não tive nenhuma ajuda. Eu cheguei lá pela fé, consegui uma vaga de bolsista. E eu lembro que um dia chegou um pacotezinho, e eu abri, e quando eu abri o pacote, tinha sabonete, pasta de dente, escova de dente, tinha perfume. Não sei quem foi que mandou, mas chegou no momento certo. E eu lembro que naquele dia eu peguei aquela escovinha, pasta de dente, escovando os dentes, pensando, alguém que eu nem conheço mandou isso para mim, justamente quando eu estava precisando. E eu senti aquela pasta, eu senti o sabor do amor, o gosto do amor. E eu sei que algumas pessoas vão comer aqui o feijãozinho que está ali, o arroz, e vão sentir o sabor do amor, amém? Então amanhã vai ser um dia diferente, ok? Um dia especial. Bom, lembrando, e eu termino agora, nós estamos falando de um encontro de casais no dia 26 de março, o RCC, nós temos apenas, eu creio, nós havíamos falado que tínhamos 12 vagas, eu creio que agora devemos ter 6 vagas. Então, se tem algum casal interessado, é um encontro de um dia, e esse encontro é poderoso. E o Roberto, fica em pé aí, Roberto. O Roberto é um dos coordenadores do projeto aqui em Belo Horizonte, é um amigo nosso, uma pessoa que eu estimo muito. A esposa dele não pôde vir, né, está na faculdade, mas ele está nos ajudando aí nas inscrições. Se alguém tiver interesse, fale com ele, ele vai dar informações sobre o encontro. E agora vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Nós vamos terminar o que nós começamos ontem. Ontem eu fiz uma introdução ao livro de Ezequiel. Abra a Bíblia aí, capítulo 47, e mantenha a Bíblia aberta. E sentado como você está, vamos orar, vamos fazer uma oração. Grande Deus, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio de regressarmos à tua casa, a casa de oração para todos os povos. Te agradecemos por tudo que está acontecendo aqui, pelos milagres visíveis e invisíveis. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está vivo, o Senhor é poderoso, o Senhor cuida de nós. Nós oramos pela sexta-feira, a Santa Ceia que vamos ter. Nos prepara para esta Santa Ceia, Senhor. E que o Senhor coloque uma unção especial sobre ela, para que essa Santa Ceia de sexta-feira marque um antes e um depois na história dessa igreja. Oramos pelos batismos, a cerimônia de casamento com Jesus, a mais linda, a mais importante de todas. Nós vamos terminar sábado, fechar às 10 horas com esta linda cerimônia. Te louvamos por aqueles que já decidiram e oramos por aqueles que estão no vale da decisão e precisam decidir por Jesus Cristo. Oramos, Senhor Deus, pelo encontro no sábado, a finalização desses 10 dias, às 10 horas que vamos passar aqui. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos tenha, que o Senhor coloque uma unção especial e que quando saiamos daqui sábado, no final do dia, possamos dizer, eu vi a glória de Deus. Nós oramos por isso. Oramos também pelas famílias da igreja, pelo encontro de casais no dia 26 de março, para que o Senhor leve ali os casais que precisam desfrutar desta bênção,
e que sobre ele seja manifestado também a glória do Senhor. Nós abrimos a tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Que fale Deus, escale o homem, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Bom, ontem nós fizemos uma introdução ao capítulo 47 de Ezequiel, o Rio da Vida 1, e hoje nós vamos terminar. Quando eu estava abordando ontem o tema, eu fiz uma pergunta. Eu esclareci que Ezequiel capítulo 47 contém uma notícia muito ruim, uma má notícia e uma boa notícia. E eu perguntei, eu deixei com que vocês escolhessem por onde começar. Se nós começaríamos pela má notícia ou pela boa notícia. E vocês preferiram o quê? Que a gente começasse pela má notícia. E nós começamos falando da má notícia. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação em benefício dos que não estiveram ontem. O capítulo 47 de Ezequiel tem uma visão. Os elementos de uma visão são representativos e simbólicos. No capítulo 47 você vai ver, Deus toma o profeta e leva o seu profeta à presença ou diante do altar. E do altar ele vê um pequeno córrego, uma pequena quantidade de água que sai do altar. O altar é o altar do templo, é uma representação do trono de Deus. Um dia Deus disse para Moisés: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Então o santuário é uma representação da presença de Deus. Ele vê o santuário, ele vê o altar. Então, saindo do trono de Deus, ele percebeu um pequeno córrego. Esse pequeno córrego, ele tem uma trajetória definida. Ele passa pelo deserto para chegar no Mar Morto. E aí, na visão, ele percebe um anjo, um homem que mede 1000 côvados. E quando ele mede, ele se dá conta que a quantidade de água, ela chega aonde? No tornozelo. E aí o homem diz: mede 1000 côvados outra vez. E ele mediu, e a água chega aonde? No joelho. E outra vez, mais 1000 côvados. E a água chega onde? Ele percebe que a água está aumentando, ela vem lá do altar do santuário, e ela vai crescendo de forma progressiva, e de repente ele se dá conta que o pequeno córrego se tornou um grande rio, um rio tremendo, e este rio, ele entra no Mar Morto, e quando entra no Mar Morto, o que acontece? Ocorre uma transformação. O Mar Morto não tem vida. O nível de salinidade é tão alto que você não encontra nem bactérias. Mas quando o rio entra no Mar Morto, ocorre uma transformação. Tudo que é salgado se torna doce. E aonde existia apenas morte, entra vida. Entra vida. Eu disse que existem 2 elementos nessa visão principais. O primeiro elemento, ele faz referência ao Mar Morto. O que representa o Mar Morto? Uma vez que os elementos de uma visão são representativos e simbólicos, esse Mar Morto não é o Mar Morto. Eu disse para vocês ontem que o Mar Morto no Antigo Testamento era depósito de lixo. Havia uma parte do Mar Morto que as pessoas jogavam animais mortos, dejetos fisiológicos. Então havia uma parte do Mar Morto que era um mau cheiro, podridão, lixo, puro lixo. E o que representa o Mar Morto? Eu disse que o Mar Morto representa o coração do homem que não está debaixo do governo do Espírito de Deus. Ontem nós aprendemos que nós pecamos porque somos... Eu fiz uma pergunta: nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Nós pecamos porque somos pecadores. Davi, no Salmo 51, ele escreveu: em pecado nasci, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Quem nasce no Brasil é brasileiro, no Japão, japonês, no mundo de pecado é pecador. Essa é a nossa condição. Pecado na Bíblia não está associado apenas a ação. Pecado na Bíblia está relacionado à condição. A nossa condição é essa. Se pecado estivesse associado apenas a
a ação. Então era muito fácil transformar um pecador em um santo. Imagine um marginal, um ladrão, um estuprador. Pega esse marginal, esse assassino, leva na cadeia, coloca numa solitária, deixa 2 anos ali. Depois de 2 anos, tira este homem de lá e você vai ter um santo, não é verdade? Não. 2 anos sem matar ninguém, 2 anos sem roubar, 2 anos sem abusar de nenhuma mulher, 2 anos, ele não vê nem internet. Pecado não é apenas ato, pecado na Bíblia é condição. Nós somos pecadores. O coração do homem que não está debaixo do governo do Espírito Santo é como um mar morto. Foi o que nós aprendemos ontem. E todos nós nascemos nesta situação. Mas nós falamos que havia uma boa notícia. E a boa notícia, ela tem que ver com o quê? Saindo do trono de Deus, um pequeno córrego, ele tem um objetivo. E o objetivo é o mar morto. Esse córrego que sai do trono de Deus representa o quê? Ontem nós vimos na Bíblia que esse córrego que se torna o rio é o Espírito Santo de Deus. E por que um córrego? Por que tornozelo? Por que joelho? Por que cintura? Porque a obra do Espírito Santo é progressiva. Se o Espírito vem com todo o seu poder, ele arrebenta comigo. Ele é paciente, ele vai de maneira lenta, ele vai trabalhando, respeitando o nosso livre-arbítrio. Se você permite, ele avança, se não, ele não avança. Do céu, Deus enviou seu Espírito, e o Espírito tem um alvo, alcançar o mar morto do seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único remédio de Deus para o problema de pecado que eu carrego. Ontem nós aprendemos que o problema do pecado não se resolve com uma faculdade de teologia. Não é educação, não é a cultura, não é a religiosidade, não é uma igreja. Tudo isso é importante. Uma faculdade de teologia é importante. Eu digo que todos deveriam fazer uma faculdade de teologia. Ela abre a mente de uma maneira extraordinária e fantástica. Faz bem a todo mundo. Psicologia é uma faculdade extraordinária. Mas não é uma faculdade de psicologia, nem de teologia, que transforma um pecador em um santo. Somente o Espírito Santo de Deus, somente o rio, pode entrar e transformar o meu coração. O rio é o remédio de Deus. É o remédio de Deus para a nossa condição. Terrível condição. Bom, nós falamos um pouco, eu estou apenas recapitulando, ok? Estou aqui brigando com o controlezinho, apanhando. Esse controle aqui é novo. Pronto, agora está certo, vai dar certo. O Espírito Santo de Deus é o melhor presente que o céu podia ter para dar ao homem. Amém por isso? Ok, tudo bem. Agora nós vamos ler a parte da Bíblia, a parte que hoje especificamente nos interessa, porque até aqui o que eu fiz foi recapitulação. Capítulo 47, versículo 8 a 11. Para facilitar a vida de vocês, eu já coloquei lá na tela. Nós vamos ler. Olha o que diz. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será o quê? Então aí fala que quando o rio entrar no mar, o que é que vai acontecer? Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo o quê? Aonde o rio entra, o que é que acontece? É poderoso este rio. Se ele entra, ele gera transformação. É o que está dizendo, o rio é poderoso. Pescadores serão ao longo do litoral, desde Engedi até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos. Peixes do mar grande. Mar grande é o mar da Galileia. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Ok? Muito bem, muito bem. Eu sou apaixonado por Ezequiel 47. Essa visão, ela me encanta.
Eu penso nela quase todos os dias. Isso aí tem que ver com a minha história, a minha condição. O remédio de Deus. O remédio de Deus. Mas existe uma parte aí, nessa história, que eu não gosto. Existe um texto que, se eu pudesse, eu arrancaria daí. Quando eu comecei a ler e estudar esse texto, me fez parar e engasgou. Ficou engasgado. E eu comecei a olhar e analisar, e disse, tudo estava tão bonitinho. Esse texto não deveria estar aqui. Não gostei dele. Se eu pudesse, eu tiraria. E esta noite, eu quero analisar esse texto. É justamente o versículo 11. Lá diz, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Apesar do poder do rio, apesar da intencionalidade do rio, houve uma parte do Mar Morto que o rio não conseguiu entrar. Uma parte não foi beneficiada pelo poder do rio. Não é que o rio não quisesse entrar. O rio veio para abençoar o Mar Morto em sua totalidade. Ele tem poder suficiente para isso, porque o rio é o Espírito Santo de Deus, e Ele é Deus Todo-Poderoso, mas o texto diz, os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para sal, serão deixados para a morte. Como entender isso? Nós vamos agora fazer uma viagem no tempo, e de maneira objetiva, sem dar muita volta, nós vamos a um texto no Novo Testamento. Nós vamos para Mateus 12, 31. Mateus 12, 31 contém palavras de Jesus. E as palavras que estão aí fazem referência ao que está lá em Ezequiel 47, 11. A mesma coisa, mas em outras palavras. Jesus, ele amplia o que está lá no capítulo 47, 11. E ele torna mais fácil a compreensão. E nós vamos ler agora. Vocês podem ler comigo? Me ajudam na leitura? Vamos ler juntos? O que que diz? Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ao estudar o que estava lá no capítulo 47, versículo 11, o Espírito Santo me conduziu a esse texto. E aí a minha mente se deteve neste texto, que são palavras literais de Jesus. O que Jesus está falando aqui é a mesma coisa que está lá, mas ele está falando com outras palavras. E esse texto agora, ele me fez pensar um montão de coisa. E essa noite eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Quando você olha esse texto da Bíblia, que sentimento vem ao seu coração? Diga aí, seja sincero. É alegria? É tristeza? É preocupação? Qual o sentimento que vem no seu coração? É medo? E aí? Vocês estão acordados? Esse negócio de fazer culto 5:30 da manhã é o problema, né? O pessoal chega à noite. De manhã você não tem cara de misericórdia não, mas à noite alguns já estão bem cansados. Que sentimento vem ao seu coração quando você lê esse texto? Diga aí. Preocupação, medo, alegria. Que sentimento vem? Eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a ler, isso há alguns anos, o primeiro sentimento foi de preocupação, medo. Mas eu parei e disse, o que Deus está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo dizer aqui? O que está por detrás destas palavras? Qual a motivação? Será que nós podemos descobrir a motivação de Jesus quando ele proferiu essas palavras? Será que o seu coração estava cheio de raiva? São palavras de ameaça?
é uma chantagem de Deus para nós. E aí os olhos foram abertos. A venda caiu dos olhos. E aí eu pude ver o que eu não estava vendo. E hoje, quando eu olho para esse texto, quando eu começo a ler, sabe qual o sentimento do meu coração? É alegria. Eu digo amém, louvado seja Deus. E você vai entender por quê. Como começa o texto? Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. O que quer dizer todo? T-O-D-O. O que quer dizer todo? Você matou? Você matou alguém? Deus perdoa. Você roubou? Deus perdoa. Você cometeu adultério? Você cometeu um aborto? Quando Jesus diz todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, Ele está dizendo que Deus é um Deus de perdão. Eu sou pastor da igreja adventista, sou pastor há 21 anos. E sabe por que eu sou pastor desta igreja? Sabe por que eu tenho a ousadia de vir aqui, pegar esse microfone e falar para vocês esta noite? Porque eu creio no perdão de Deus. Eu não nasci pastor, eu tenho a minha história. Mas quando Jesus ele começa a proferir essas palavras, o sentimento é declarar o amor de Deus. Deus não pode mentir. Quando Jesus diz todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, Ele está dizendo que Deus é um Deus de perdão. Quando eu estava começando o meu ministério, eu era pastor no Ceará, e eu tinha um monte de igreja para cuidar. O culto principal da semana era sábado pela manhã, e geralmente eu pregava em duas igrejas. Eu pregava numa igreja cedo, aí pegava meu carro e ia para outra igreja. Um sábado de manhã eu preguei na primeira igreja, saí rapidamente, mas eu enfrentei um trânsito miserável, violento, e não tinha celular. Então eu me atrasei. E eu fiquei pensando, os irmãos lá estão esperando o pastor, e devem estar todos com cara de misericórdia. E pensando o que aconteceu com o nosso pastor. E eu estava aflito no trânsito, Senhor, abre esse caminho aqui, eu tenho que chegar na igreja. E Deus abriu, e eu saí no meu carro, mas cheguei atrasado. Os irmãos já tinham cantado quase a metade dos hinos do inário. Estava lá com cara de misericórdia, já entrei de uma vez, peguei o microfone, irmãos, o pastor chegou, estou aqui. Irmão, nós vamos estudar sobre o perdão de Deus. Tem uma história que eu gosto muito na Bíblia, que é a história do rei Manassés. Para mim é uma das histórias do Antigo Testamento que melhor retrata o perdão de Deus. Eu gosto muito dessa história. E eu disse, nós vamos estudar agora a história do rei Manassés. E eu abri a Bíblia, e o tema era o perdão de Deus. E quando eu estou pregando, eu procuro me aproximar das pessoas, eu fico olhando para elas, e eu percebi que naquela igrejinha tinha um homem que não era membro da igreja. Ele estava sentado aqui do lado esquerdo, e ele tinha muitas tatuagens no corpo, e ele não conseguia olhar nos meus olhos. Eu percebia que ele estava muito atento à pregação, mas não olhava nos meus olhos. Quando eu olhava para ele, ele fazia assim. Desviava o olhar. Mas estava atento, conectado. E eu preguei sobre o perdão de Deus. E quando terminou, eu fiz uma pergunta. Tem alguém aqui que precisa do perdão de Deus? E o homem levanta e começa a chorar. Eu nunca vi aquilo. Eu me assustei. Porque ele começou a chorar convulsivamente. E ele disse, eu não só necessito. Se o senhor encontrar alguma palavra melhor para definir isso, é mais do que necessidade. Talvez seja uma questão de vida ou morte. Mas eu não creio que Deus possa me perdoar. E esse é o meu desespero. As pessoas se assustaram, ele não era membro da igreja, e eu disse assim, meu amigo, as pessoas estão saindo agora, depois do culto, eu quero que você fique, e eu quero conversar com você. E as pessoas saíram, ficamos, né, eu e ele, quando se aproximou de mim, pastor, eu preciso do perdão de Deus, mas eu não creio que Deus possa me perdoar. E eu perguntei, por que não? Por que Deus não pode te perdoar? Porque eu matei um pastor. Irmãos,
Irmãos, eu tomei um susto. E eu comecei a procurar os irmãos, estava só eu e ele. Não foi muito sábio ter despedido os irmãos. E, queridos irmãos, eu ouvi uma das histórias que eu nunca vou esquecer. Ele disse: eu nasci na igreja adventista, mas na adolescência eu me envolvi com pessoas que usavam drogas. E aí eu deixei a igreja. Eu me tornei viciado em droga. E eu viajei, eu fui para São Paulo, porque aí onde eu morava já não dava mais. Então lá eu conheci pessoas e o negócio ficou feio. E lá eu descobri que o pecado é uma desgraça tão grande que o que está muito ruim pode ficar pior. Não tem limite. Aí ele contou para mim que um dia ele estava em uma praça usando droga, era mais ou menos 7h30, e tinha uma igreja evangélica, e parou um carro em frente à igreja. Aí ele imaginou: deve ser o pastor. Esse pastor está se preparando para ir para o céu, não precisa de um carro daquele. Aí ele decidiu roubar o carro. Ele tinha uma arma potente, rapidamente ele se aproximou e colocou a arma na cabeça do pastor. Perdeu, cai fora, o carro é meu. E o pastor, claro, se assusta, diz: tudo bem, eu vou dar o carro, espera aí. E aí o pastor moveu a mão, e move a mão direita, ele estava sob o efeito da droga, então ele dispara a arma. Ele disparou a arma. Em fração de segundo ele se deu conta que o pastor o que ia fazer era pegar a Bíblia para sair do carro. Então, com o disparo, ele se assusta e ele corre, até não aguentar mais. Então ele procurou, encontrou uma ponte e ficou ali embaixo. E ele disse: aquela foi a pior noite da minha vida. Porque eu pensei: o que foi que eu fiz? Talvez eu matei um pastor, não sei se é pastor, mas eu acho que devia ser pastor. Não sei se morreu, mas eu acho que morreu. Mas matei em troca de quê? Eu não roubei o carro, eu não fiz nada. E eles que não conseguiu dormir. Quando o dia estava amanhecendo, ele foi vencido pelo cansaço, pelo sono. E aí ele começa a dormir e tem um pesadelo. E ele viu o rosto daquele homem. O rosto se apresentou. E ele acordou assustado. A partir daí, todas as vezes que ele conseguia dormir, ele tinha esse pesadelo. Ele começou a perambular de um lado para o outro. Ele dizia: o negócio estava feio, a minha vida era ruim, mas depois dali ficou pior. E depois de um lado para o outro, pensei em me matar, mas me matar, será que vai resolver o problema? Eu vou para onde se eu morrer? Eu me batizei, então se morrer a coisa pode piorar. Então ele, desesperado, ele decide voltar à terra dos seus pais. Ele passa a noite viajando, chega no sábado de manhã, chegou na igreja adventista e ele disse: eu chego hoje aqui e vejo um pastor falando de perdão. Perdão é tudo que eu necessito, mas eu não creio que Deus possa me perdoar. Eu olhei para ele e disse: quando Jesus morreu, ao lado dele tinham 2 ladrões. E tem um ladrão lá que a gente chama de quê? De bom ladrão. Você já viu um bom ladrão por aí? Mas tem um que nós chamamos de bom ladrão. Por quê? Porque o bom ladrão, ele olha para Jesus, e ele vê em Jesus o Salvador, ele reconhece que Jesus é o Salvador. Então ele olha, e ele diz: é possível que o Senhor se lembre de mim, quando entrar no teu reino. Ele não fez uma lista de pecados, ele não apresentou uma lista: eu matei, roubei, adulterei. Não, ele disse: é possível que o Senhor se lembre de mim, quando entrar no teu reino. Na declaração está implícito o reconhecimento de Jesus como Salvador. Está implícito uma entrega. E, queridos irmãos, para mim, aqui está um dos momentos mais extraordinários da Bíblia. Quando eu leio essa história, eu vejo um Jesus quase em desespero por salvar o pecador. Quando o pecador dá a primeira chance, Jesus diz: em verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Quando o pecador apresenta a primeira possibilidade, ele agarra, veio salvar pecadores. O seu ministério provou, ele dizia diversas vezes: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim buscar santos, eu vim buscar pecadores. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu disse:
Somente os piores homens morriam em uma cruz. Aquele homem fez as piores coisas da vida, por isso estava lá na cruz. Mas Jesus o perdoou. E se Jesus perdoou aquele homem, Ele te perdoa também. A questão não é se Jesus te perdoa, você quer o perdão dEle. E Ele disse, é o que eu mais necessito, então você tem que conhecer este Deus. E Ele disse, então me ensine sobre esse Deus, porque eu me dou conta que eu nunca o conheci. Queridos irmãos, nós estudamos a Bíblia com Ele. No meu ministério, eu já tive o privilégio de batizar muitas pessoas. Mas eu nunca vou esquecer o batismo daquele homem. Quando eu batizei, irmãos, ele se levanta ali do tanque batismal, ele me dá um abraço, mas com tanta força. Ele me abraça assim. Eu disse, irmão, eu sou casado. Ele me abraçou com tanta força, ele chorava e dizia, obrigado, eu sinto a alegria do perdão, a paz do perdão. Os olhos cheios de lágrimas. Quando Jesus diz todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, Jesus está dizendo que Ele é um Deus de perdão. Não importa seu passado. Se você matou, Deus perdoa. Se você roubou, Deus perdoa. A preocupação de Cristo é falar de sua graça e do seu perdão. Isso não é justificativa para seguir pecando, e vocês vão entender isso. Porém, existe um pecado que não tem perdão. Existe um pecado que não tem perdão. Ele se preocupa tanto conosco. Ele nos ama tanto que Ele nos avisa. Ele gasta tempo para nos avisar. O pecado contra o Espírito Santo. A partir de agora, eu vou gastar meu tempo para falar sobre este pecado. O pecado que não tem perdão. Esse tema é um tema muito amplo. Eu poderia passar 2 horas, 3 horas falando sobre ele. Mas vou passar só 1h30, amém? Ih, rapaz, o povo não gostou não. Então eu vou resumir, fiquem tranquilos. Vamos resumir. Quero começar fazendo aqui uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantos de vocês aqui pecam? Levanta a mão. Quantos pecam? Ok, muito bem. Nós vamos abrir a Bíblia agora em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu coloquei ali já para até adiantar o processo. Você marca na sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Lá diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do... Aí diz que aquele que peca é do diabo, filho do diabo. Eu pergunto, quantos aqui pecam? Alguns já não pecam mais. Se tornaram santos. Pastor Djalma. O milagre agora foi poderoso. A primeira vez quando eu perguntei quem peca, teve uns 2 ali que eu pensei que ia ficar em pé. Eu peco. Agora já não levantaram mais as mãos. Já não pecam mais. O que é que João está falando? Queridos irmãos, esse texto é um texto muito significativo da Bíblia. João, ele não falava português, ele falava grego. E ele escreve em grego. E em grego existem algumas palavras interessantes. Quando João diz, aquele que pratica o pecado, pratica. Em grego, é um verbo que sugere uma ação continuada. O que ele está falando é daquele que vive pecando. Ele está falando do pecado habitual. Eu peco, mas não vivo pecando. Aquele que recebeu Jesus Cristo peca. Enquanto viver nessa terra,
ele terá a possibilidade de pecar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. No capítulo 2, versículo 1 de João, 1 João, ele escreve: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O pecado na vida do servo de Deus é um acidente, não é um hábito. Por quê? Porque através do Espírito Santo, nós temos poder para vencer qualquer pecado. Vocês ouviram o que eu disse? O que foi que eu disse? Através do Espírito Santo, temos poder para vencer qualquer pecado. Jesus disse: recebereis poder quando venha sobre vocês o Espírito Santo. Satanás é um especialista em tentação, mas tentação não é pecado. Você ouviu o que eu disse? O que foi que eu disse? Tentação não é? Satanás não pode me obrigar a pecar. O diabo, ele pode colocar um copo de cerveja na minha frente. Imagine que esse microfone aqui é um copo de cerveja. O diabo pode colocar um copo de cerveja na minha frente. Mas o diabo pode pegar na minha mão e fazer isso aqui? O pecado é uma escolha humana. O diabo não pode obrigar você a pecar, como Deus não pode obrigar você a aceitar Jesus Cristo. Deus deu uma coisa a nós chamada livre-arbítrio. Existem pessoas que pecam e o patrão é culpado, a sogra é culpada, o diabo é culpado, o pastor é culpado porque não me visita. Existem pessoas que pecam, todo mundo é culpado, menos ele, santo pecador. Irmãos, eu sou pastor já faz 21 anos, trabalhei em 3 países. Eu já conheci tanta gente, já vi tanta história. O que eu encontrei e tenho encontrado de pecador, que quando peca, todo mundo é culpado. A mulher é culpada, é o patrão que é culpado, os irmãos da igreja são culpados, o pastor é culpado, o diabo é culpado, todo mundo. Santo pecador. O pecado é uma escolha humana, pois através de Jesus Cristo nós temos poder para vencer qualquer pecado, amém? Agora só que escuta o que eu vou dizer, não fique com raiva de mim não, viu? João disse que aquele que vive pecando é filho do diabo. Quando o pecado se torna um hábito na vida de um ser humano, ele sai da condição de filho de Deus para filho do diabo. Porque o permanecer pecando é seguir rejeitando o Espírito Santo, é seguir dando as costas para Ele, é seguir dizendo cada dia: eu não quero seu governo, eu não quero você. É saber que eu estou com uma doença terrível, uma doença terminal, saber que existe remédio, e dizer cada dia: eu não quero este remédio, eu gosto da minha condição de doente. Aquele que tem o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, e vive pecando, ele sai da condição de filho de Deus para filho do diabo. O pecado imperdoável não é um ato. O pecado imperdoável é uma escolha de permanecer no pecado. Eu vou fazer uma ilustração aqui, rápida. Que na minha casa eu tenho lá uma grama, um capim que está crescendo. E eu decido capinar o quintal da minha casa, porque está crescendo um capim lá bem grande. Aí eu pego a enxada e começo a capinar. Só que as minhas mãos são finas, eu não tenho calos aqui.
Eu acho que eu tenho alguns calos no cérebro. Eu não trabalho com as mãos. As minhas mãos são finas, então eu desejo capinar. Aí eu passo lá, o dia capinando. No final do dia, o que é que vai acontecer? As minhas mãos, elas vão estar vermelhas, mas eu continuo, aí vai nascer umas bolhas. Umas bolhas. Aí eu continuo. Aí o que é que vai acontecer? Essas bolhas vão estourar. Vai doer, mas eu continuo. Aí o que é que vai acontecer? Vai nascer calos. Vai chegar um momento que vai nascer uma camada grossa. A minha mão vai entrar numa situação de insensibilidade. É mais ou menos assim com o pecado imperdoável. Quando a pessoa começa, ela sabe a vontade de Deus para a vida dela, mas ela fica pecando. Aí o Espírito Santo vai lá no coração dela, toca na mente dela. Ela não fica em paz, mas ela continua pecando. É como se no coração nascessem bolhas. Mas ele continua pecando, aí as bolhas estouram. Aí essa pessoa não tem paz. Ela começa a fugir. Ela começa a colocar a culpa nos outros. Ela não tem paz, não é feliz. Existe um vazio tremendo no coração e ela busca preencher de uma maneira, de outra. As bolhas estouram, o coração sangra, mas ela continua pecando, continua pecando. Vai chegar um momento que vão nascer calos no coração e ela entra numa situação de insensibilidade espiritual. E ela não é mais capaz de confessar o pecado, de pedir perdão, nem abandonar. Um pastor amigo meu estava dirigindo uma semana como essa em uma igreja. Cada dia, muita gente. Cada dia aumentavam a quantidade de pessoas que vinham. E no meio da semana, uma senhora se aproximou, uma jovem senhora, e disse: pastor, me ajude. A sua cara era uma cara de angústia. E o pastor disse: em que eu posso te ajudar? Pastor, estou em pecado. Existe um homem desta igreja. Este homem é casado. Esse homem, em um momento que eu estava muito vulnerável emocionalmente, ele se aproximou de mim. Começou a me elogiar. Falar da minha roupa, do meu perfume, que eu era uma mulher muito inteligente. E a presença dele começou a se tornar agradável para mim. E agora ele me mandava mensagens. Saí um dia com ele, me levou para um lugar bom para comer. Dormi com ele. Estou tendo relações com este homem casado. Este homem é da igreja e ele há muito tempo está na igreja. Essa semana ele me convidou para sair, para pecar. Eu venho para os cultos, o Senhor está pregando, é como se uma espada estivesse sendo fincada no meu coração, porque eu sei que estou em pecado, que eu estou sendo uma hipócrita, mas ele não. Quando termina o culto, ele escuta o seu sermão para construir argumentos para me convencer ao pecado. Ele zomba do que o Senhor diz, zomba das suas mensagens. Pastor, eu não entendo isso. Ele há muitos anos está na igreja. Eu já estou suspeitando que ele tem outras mulheres. Eu sou apenas mais uma. E ele se diz crente, membro da igreja. Ele vem para os cultos, escuta e depois pega o seu sermão, desconstrói e constrói argumentos para me convencer ao pecado. Imagine que situação. Duas pessoas na mesma igreja. Um escuta o sermão, a mensagem entra, o coração é quebrantado. O reconhecimento do pecado e a disposição de confessar e abandonar. Mas outro, a palavra entra e sai. Bate e volta. Queridos irmãos, terrível é a condição de um ser humano que comete o pecado imperdoável. Mas eu queria dizer, estou caminhando para a finalização, eu queria dizer algumas coisas para vocês. Esse pensamento diz: o Espírito Santo
proporciona poder e capacita o homem para vencer. O governo de Satanás deve ser subjugado mediante o poder do Espírito. Nós temos poder para vencer. O pecado é uma escolha e decisão do homem. Esse texto eu gosto muito dele. Esse texto diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu tenho uma Bíblia em espanhol, e na minha Bíblia em espanhol, quando diz ali o que encobre as suas transgressões, a ideia, o que está lá, é todo o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E aqui diz: todo o que confessa e deixa alcançará. Todo, todo o que confessa seu pecado e deixa alcançará misericórdia, amém? Você já ouviu falar da história de Falcão Alegre? Busca na internet, Falcão Alegre. Quem foi este homem? O que ele fez? E quando este homem, ele reconhece a graça, quando ele pede perdão, quando ele entrega a vida, Deus o perdoa, porque Deus é Deus de perdão. O problema dos que cometem o pecado imperdoável é que eles chegam a uma situação de insensibilidade tão grande que não são capazes mais de confessar, não são capazes de se arrepender, não são capazes de pedir perdão. E Deus, portanto, não pode perdoar. Eu termino contando uma história. A maioria das histórias que eu conto nos meus sermões são histórias da minha vida. Me desculpem, mas essas são as histórias que eu melhor conheço. Quando eu comecei meu ministério lá no estado do Ceará, eu disse para vocês, eu tinha muitas igrejas. E eu não podia estar sempre em todas as igrejas. Havia algumas igrejas que eu demorava 2 meses para poder ir, porque eram muitas igrejas. E havia uma igreja que eu não me preocupava muito com ela. Essa igreja tinha uma liderança muito boa. Tinha um líder lá que era um camarada muito carismático. Pense num camarada carismático. Ele era muito habilidoso. Então eu não me preocupava muito. E um dia, um domingo, eu fui pregar naquela igreja. E quando eu estou pregando, eu disse que eu fico olhando para as pessoas. E quando eu olhava para ele, eu percebia que algo estava mal. Ele está mal. Tanto é que durante o sermão eu fiquei pensando, quando terminar o sermão, eu vou conversar com ele. Assim que terminar, eu vou me aproximar dele. Algo está errado. Mas quando eu terminei o sermão, aí algumas pessoas vieram para cima de mim para falar comigo. E eu fui atender um, e fui atender o outro, e fui atender, e quando eu percebi, ele não estava. Ele foi embora sem falar comigo. Tentei ligar para o celular, não atendeu. Fui para casa e tinha tanta coisa para resolver, e corre aqui, corre acolá. E alguns dias depois eu recebo uma ligação da esposa dele. A esposa está chorando em desespero e ela diz: pastor, o meu marido, ele falou coisas terríveis para mim hoje. Ele disse que tem nojo de mim. Ele disse que não sabe explicar porque aguentou tanto tempo comigo. Que era o homem mais infeliz do mundo. Que tinha uma outra mulher. E que ele ia agora atrás da felicidade dele. E ele disse assim: fale para o pastor que não me procure. Diga para os irmãos da igreja que não me procurem. Eu quero seguir o meu caminho e buscar a minha felicidade. Queridos irmãos, eu liguei para ele, mas ele não me atendeu. E eu continuei ligando e ele não me atendia. Então eu clamei a Deus e disse: ó Deus, eu preciso conversar com esse homem. Eu preciso ter um encontro com ele. Isso não pode terminar assim. Ele está cego, foi vencido pelo diabo, mas o Senhor o ama.
O Senhor não desistiu dele. E um dia eu ligo e ele atende. E friamente ele fala: pastor, você é inteligente. Você não percebeu? Eu não quero conversa com você. E eu disse: nós éramos amigos. E eu continuo sendo seu amigo. Você é homem, eu sou homem. Dois amigos homens têm o direito de ter pelo menos uma última conversa. Se você está me odiando, se você não quer ter nada mais comigo, um relacionamento de amizade, me possibilite o último encontro. Eu preciso olhar nos seus olhos, eu preciso conversar com você. Então ele disse: tá bom, pastor, quinta-feira, 9 horas da manhã, na minha casa. A minha esposa, ela sai 7 da manhã para o colégio, para o trabalho, leva os meninos, que ela deixa a chave debaixo ali do tapete, que fica na entrada, e nos encontramos lá. E queridos irmãos, quinta-feira eu estava antes das 9. Deu 9 horas, ele não chegou. Deu 9h10, não chegou. 9h20, 9h30. E eu senti que uma guerra estava sendo travada. Eu senti que o diabo faria de tudo para ele não estar ali. E eu clamei a Deus: por favor, em nome de Jesus, Deus, traz esse homem aqui. Depois de alguns minutos ele aparece. O aspecto, sua cara, era de angústia. Estava devastado, seu coração, sua cara de angústia. Ele se aproxima de mim e diz: pastor, foi muito difícil chegar aqui, mas eu estou aqui, o que é que você quer? Eu disse: meu amigo, eu quero conversar com você. Eu tomei a liberdade, eu abri a porta da sua casa. Vamos entrar. E nós entramos na sala e eu disse: eu quero fazer uma oração com você. Nós oramos juntos tantas vezes. E eu quero fazer uma oração. E queridos irmãos, quando eu comecei a orar, eu escutei um barulho. Um barulho muito estranho. O barulho foi tão estranho que eu me assustei, eu abri meus olhos. E eu vi o homem caído. Ele caiu e ele foi possuído por Satanás. A sua voz, o seu aspecto mudaram. Ele começou a rasgar a roupa. E eu tive medo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu percebia que ele estava possuído por um poder estranho. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei com medo. Era só eu e ele. Um pastor que está começando o ministério. Eu olhei para a porta. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: não tenha medo. Você lembra, você orou quando saiu de casa, você pediu poder. Você não está sozinho. Eu orei para ele e disse: em nome de Jesus Cristo, toda autoridade me é dada. E no poder que existe somente neste nome, eu ordeno que você saia, Satanás, porque este homem é propriedade de Jesus. O diabo saiu. Ele voltou assim, ele olhou e viu a camisa rasgada, ferido, ele se azunhou, se feriu. Ele disse: o que aconteceu, pastor? Eu disse: você foi possuído por Satanás. Ele disse: pastor, então agora eu começo a entender. Nos últimos dias eu estava ouvindo vozes que diziam: você não vale nada. Você traiu sua família, você traiu sua igreja, você traiu seu pastor. Você merece morrer. Esses últimos dias eu tenho pensado em suicídio. A mulher que eu estava com ela me abandonou. Ela disse: você não presta para nada, você não é homem. Você não tem condições de me sustentar. Ela me humilhou. E agora, sem a mulher que eu pensava que era o amor da minha vida, sem a minha família, sem a minha igreja, eu pensei em morrer. Quando eu estava vindo, pastor, vi um caminhão. E uma voz dizia: essa é a grande oportunidade, pula debaixo do caminhão.
esse pastor vai te humilhar. O que você vai fazer lá diante dele? Pula, morre. E eu ia pular, pastor. Mas foi como se uma mão me sustentasse. Eu disse: amigo, você pecou, mas Jesus não deixou de te amar. O rio do Espírito nunca abandonou você. O diabo tomou o governo da sua vida, mas agora ele não está mais no controle. Você tem a possibilidade de decidir. A decisão é sua. E que escolha você quer fazer? Ele disse: eu quero Jesus Cristo. Deus ainda me perdoa? Eu disse: claro que te perdoa. Então ele disse: ore comigo, meu pastor. E queridos irmãos, eu me lembro que um homem se ajoelhou, colocou o rosto no chão. Ele chorava e dizia: ó Deus, eu te traí. Me dá uma chance. Me perdoa. E quando aquele homem se levanta, eu vejo um brilho nos olhos. Ele me abraça e diz: eu sinto o perdão de Deus. Eu vi aquele pecador se levantar. Eu vi uma esposa perdoá-lo. Eu vi um homem se humilhar diante de uma esposa, pedir perdão. Eu vi aquela família sendo restaurada. Porque Deus é Deus de perdão. O perdão é um presente, querido amigo. E o presente se efetiva na sua aceitação. Eu tenho esse pequeno equipamentozinho aqui que está me ajudando a passar os slides. Digamos que eu decido dar esse aparelhinho aqui para o meu amigo. Cláudio, é um presente para você. E ele olha: não, pastor, eu não quero. Mas irmão, isso aqui é legal, toma, é um presente, é de coração, mas eu não quero. Mas meu irmão, é um presente, eu não quero, toma, pecador. Eu não posso obrigá-lo. O perdão de Deus é um presente. A salvação é um presente que se efetiva na sua aceitação. Você tem que aceitar. E aceitar o perdão é dizer: eu me entrego a ti, Espírito Santo. É dizer: eu quero que o Senhor entre. Rio, entra no meu coração. É tudo que Deus quer. É tudo que Deus quer. Lá do céu, do trono, Ele enviou o rio. E por que você está hoje à noite aqui? Você pensa que está por acaso? Você não veio aqui ver um pastor empolgado, um cearense que grita, que pula, não. Você veio ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que mudou a minha vida. É Ele que restaura casamento que está acabado. É Ele que levanta a autoestima e dá sentido à vida. E você tem a possibilidade de recebê-lo esta noite. O rio do Espírito trouxe você aqui. E você tem a possibilidade de recebê-lo esta noite. Eu seria um tremendo de um irresponsável, um pastor irresponsável, se eu terminasse o culto desta noite sem fazer um convite para você. Então eu tenho um convite para você que não é membro desta comunidade. Ou talvez você que já foi, e como filho pródigo se distanciou do lar. É hora de voltar para casa. Eu quero orar por você. Talvez o que eu vou falar agora não é para todos, é para uma, duas ou três pessoas que estão aqui. E como eu não conheço as três, eu vou falar para todo mundo. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro que não é membro dessa comunidade? Então você vem? Então vem. Eu conheço a história da Ivana e aprendi já a amá-la. Você é preciosa para Jesus. Tem alguém mais que quer vir aqui e dizer: Espírito Santo, meu coração é teu. Eu quero entregar a minha vida. Parabéns. Você não está entregando a sua vida a um pastor. Você está entregando a sua vida ao Espírito Santo. Ele é competente para mudar tudo, para revolucionar. Porque quando o rio entra, tudo muda. Mas o rio tem que entrar. Se o rio não entrar, meu irmão, esse coração, ele se tornará podre. Ele vai virar um pântano. O rio tem que entrar. E você que não é membro desta comunidade, você é inteligente. Você está entendendo o que é para você. Então, em nome de Jesus, vem aqui, por favor. Abre teu coração. Deixa o rio entrar.
porque quando Ele entra, Ele muda tudo. E alguém pode dizer: pastor, por que eu tenho que ir aí? Por quê? Jesus saiu do trono dele e veio morrer aqui nesta terra por você e por mim. E Ele disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai que está no céu. Então vem, eu sinto no coração que alguém mais precisa vir. Em nome de Jesus, vem. Porque se não for hoje, quando vai ser, meu irmão? Você está esperando que aconteça o que na sua vida? O rio quer entrar. É mais uma chance que Deus está te dando. Então abre o teu coração ao rio do Espírito Santo. Tem alguém mais? Parabéns, louvado seja Deus. Tem alguém mais que nesta noite quer dizer: então levanta, minha irmã, vem para cá. É muito pessoal. Você não quer mais seguir pecando. É isso que você está dizendo: Senhor, eu não quero mais seguir pecando. Não quero. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Então vem. Vem para Jesus. Me desculpe, irmãos. Eu sei que o tempo está avançado. Talvez alguém está pensando: esse pastor insiste muito. Ora, se o diabo insiste para você pecar, porque eu não vou insistir para você receber Jesus? Então vem para Jesus. Eu sinto que alguém mais precisa tomar a decisão nesta noite. Vem, meu irmão, em nome de Jesus. Eu ordeno que as cadeias do diabo sejam quebradas. Levanta daí. Se eu pudesse, eu pegaria você na mão e te arrastaria para cá, mas não posso fazer isso. A decisão é sua. Eu louvo a Deus pela decisão de vocês. Talvez nós temos pessoas aqui que são membros da igreja. Já foram batizados? Eu quero fazer um apelo para você. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Na minha caminhada eu tenho caído. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Cair não é o problema. Cair não é o problema. O número 7 é representativo. Você tem caído? Ei. Existe alguém que é membro dessa igreja e tem caído? Isso. Isso. Mas gostaria de dizer para Deus: Senhor, eu quero me levantar com o teu poder. Eu não quero seguir pecando. Eu não quero. Eu não quero negócio com o pecado. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Eu renovo a minha entrega a ti. Alguém quer renovar a sua entrega? Fique em pé. Eu vou orar por você. Vocês que se levantaram, eu louvo a Deus pela decisão de vocês. Parabéns. Vocês se levantaram para entregar a vida ao Espírito Santo. Essa é a primeira parte. E existe uma parte muito importante desse processo, que se chama batismo. É o casamento de pecadores com Jesus. Nós vamos ter um casamento sábado. E pode ser que tenha alguém aqui na frente que já queira participar deste casamento. E talvez até possa. Talvez até já se encontre em condições para isso. E pode ser que alguém não tenha condições agora. Mas eu digo para você: não demore. Porque Cristo já está voltando. Eu espero que você tenha entendido o que aconteceu aqui nesta noite. Eu orei muito. Eu orei a Deus e disse: Senhor, tu sabes o que vai acontecer lá. Só leva lá os que precisam ouvir o que o Senhor preparou. Você veio aqui esta noite cumprir a agenda de Deus. E se tem alguém mais que ainda quer vir aqui, vem. Se tem alguém mais que não veio aqui na frente, mas quer vir, vem. Vem em nome de Jesus. Não tenha medo. Essa é a melhor de todas as decisões. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço por Ezequiel 47. Obrigado pela mensagem que está ali. Ezequiel 47 me mostra que o Senhor nos conhece. O Senhor não faz falsa expectativa de nós.
O Senhor sabe que nosso coração é podre, está cheio de egoísmo. O nosso coração é um mar morto. Mas o Senhor enviou o remédio. Obrigado porque do teu trono sai um pequeno córrego. Este córrego tem uma trajetória definida. O seu alvo é alcançar o nosso coração. Obrigado porque o Espírito Santo está aqui. O rio está aqui nesta noite. Eu te agradeço porque o rio está entrando no mar morto de muitos corações. Ele está entrando para, a partir de então, escrever uma nova história. Então recebe essas pessoas. Cobre essas pessoas com a tua graça. Cobre-as com o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado. As apaixona por ti, Senhor. Por favor, Deus, usa essa igreja para cuidar dessas pessoas. Nos utiliza para amá-los, para acompanhá-los, para estudar a Bíblia com eles e prepará-los para o céu. E se tem alguém, Senhor, que deveria ter vindo aqui à frente, mas não veio por medo, por vergonha, ou por qualquer outro motivo que não sabe nem explicar, que teu Espírito não desista deste pecador. Que teu Espírito continue ali importunando. E quem sabe que ainda esta noite, esta pessoa ao sair daqui, se aproxime antes de sair de mim e diga: pastor Jeú, eu não fui na frente, mas anota meu nome, ora por mim, porque eu também quero o batismo do Espírito Santo. Renova esta igreja. Renova-nos, nós que entregamos nossa vida a ti novamente. E nos enche do teu poder. É o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Um beijo no coração.